Olá pessoal, com certeza você já discutiu com alguém sobre mercados. E não falo de supermercados, mas daquela entidade onipresente na vida política do país atualmente, que agrega opositores ferrenhos na mesma medida que conta com apoiadores fanáticos. A maior parte das pessoas nesse meio deve estar se perguntando, mas afinal, o que é o mercado? Ele funciona assim tão bem? E é para tratar desse tema, dos limites existentes na economia de mercado, das falhas de mercado, que convidamos você para nos acompanhar nessa discussão. Meu nome é Ivan Canan e esse é o programa Consciência. Nosso entrevistado é mestre e doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa. É professor e pesquisador na Universidade Estadual do Mato Grosso e atua nas áreas de Economia do Bem-Estar Social, Economia da Educação e Análise de Eficiência e Avaliação de Impactos em diversas áreas, especialmente na gestão de programas e políticas públicas com auxílio de técnicas e modelos matemáticos e econométricos. É um dos mais jovens e promissores quadros da universidade e nos honra com sua presença. Dr. Lindomar Pegorini Daniel, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite e vamos lá, né? Lindomar, afinal de contas, as pessoas falam tanto sobre mercado e sobre falhas de mercado, sobre a onipotência do mercado. O que é o mercado? Vamos lá. A gente tem as bases do que a gente tem no senso comum e temos as bases acadêmicas, que eu acho que é um dos nossos objetivos aqui. Academicamente falando, né, com relação à teoria econômica, nós consideramos o mercado o local onde os agentes econômicos interagem, né, compradores e vendedores. É o local, o locus, onde os agentes econômicos interagem. Mas o mercado é um conceito abstrato, né? Quando você fala mercado de câmbio, por exemplo, é onde é negociado moeda doméstica e moeda estrangeira, mercado de trabalho, onde são negociados os contratos de trabalho, contratações, demissões de trabalho, e assim sucessivamente. Então, eu ouço... Podemos dizer então que contrato que mercado é o lugar onde acontece qualquer troca econômica, exato, onde as pessoas elas transacionam as coisas? O mercado como eu iria dizer, é um conceito abstrato, é onde ocorrem as negociações. Né? E essa negociação ela é regida pelo mecanismo de mercado ou mecanismo de preços, são os preços. Uhum. Eles regem os mercados. Né? Então, é interessante você ter começado pelo conceito, porque eu ouço todo dia de manhã a rádio para saber das notícias logo cedo, principalmente as econômicas, e tem um jornalista que sempre pede, me apresentem o mercado, eu quero saber se ele é alto, magro, gordo ou baixo. Né? Porque toda vez que sai alguma notícia, o mercado não gostou. Mas quem é o mercado? Né? Então, respondendo a ele também, o mercado é o local onde os agentes econômicos interagem. Então, quando o pessoal fala, ou quando tem a notícia de que o mercado reagiu mal, quer dizer que, em média, né, as pessoas que, geralmente eles falam do mercado financeiro, né? Nesse caso são as pessoas que negociam lá ações, dentre outros produtos financeiros, reagiram mal alguma notícia econômica que venha a ter sido divulgada. Bom, o mercado ele é apresentado como alguém muito sensível a uma série de políticas, de mudanças, de propostas, e tudo isso está regulado, como você falou, a questão dos preços, né? Mas afinal de contas, quais são as regras, as leis que fomentam o mercado, que mexem com o mercado? Como eu disse, a gente tem um mecanismo de preços, né? Ele que rege os mercados. Ele contém todo o conjunto de informações necessários para que ocorra uma negociação. Então, a gente tem Tem a ver com a lei da oferta e da demanda, alguma coisa assim? Na verdade, existe um teorema na teoria econômica que define o que é mercado, que é o primeiro teorema do bem-estar. Ele diz o seguinte, na verdade é o teorema do que ficou conhecido como a mão invisível no trabalho do Adam Smith, que deu origem à moderna teoria econômica, né? Que em um mercado competitivo, na ausência de falhas de mercado, se não houverem falhas de mercado, em outras palavras, se os preços detêm toda a informação necessária para que haja negociação, então o mercado por si só, ou seja, as pessoas negociando entre elas, chegarão em uma situação ótima, né, uma situação de bem-estar mútuo.
pessoas maximizando satisfação, empresas maximizando lucro, né? E aí chegaríamos numa situação em que ninguém poderia melhorar sem que o outro piorasse. Vamos então colocar num cenário ideal. Todo mundo que trabalhasse na agricultura, por exemplo, teria a remuneração sobre o seu trabalho, e as pessoas que fariam a distribuição também teriam a remuneração sobre o seu trabalho, e quem consome os alimentos também conseguiria comprar esses alimentos, todo mundo de maneira satisfatória, sem que ninguém fosse prejudicado. Seria mais ou menos esse um cenário ideal? Esse seria o cenário ali de um perfeito funcionamento do mecanismo de mercado, né? Ou do mercado, como dizem, né? Aí, como você comentou anteriormente, tem a ver, né? A questão da lei da oferta e da demanda vai reger, o preço ele vai equilibrar os mercados, né? É o preço que equilibra os mercados, que é aí onde entra o que você disse, a oferta e demanda. A oferta e demanda é regulada pelos preços. Ou seja, se de repente a produção abaixa, muita gente vai querer comprar, então os preços aumentam, porque quem está vendendo vai querer vender pelo que dá o melhor retorno. Isso, os preços regulam ou ajustam os desequilíbrios de mercado, né? Como você bem citou no exemplo ali, de um excesso de demanda provoca um aumento no preço para que retorne o equilíbrio. Ok, quem defende a questão liberal, a questão neoliberal, ela prega que o mercado ele se autorregula sozinho, que não precisa ter intervenção de ninguém do Estado, porque os preços eles vão acontecer naturalmente. Isso ocorre de fato ou tem as questões das falhas de mercado? Olha, a economia ou o sistema econômico é um fenômeno social, né? Não é um fenômeno exato. Então, o que a gente observa ao longo da história com relação primeiro é o ponto central de discordância pelo menos entre os economistas. É a quantidade de intervenção que deve ter o Estado na economia. Primeiro ponto de divergência é esse. E aí, olhando para a história, a gente observa o quê? Voltando no século XIV, XV, né, na época do pensamento mercantilista, grandes navegações, a gente observa o quê? Um excesso de a palavra excesso talvez não seja muito bem colocada, mas a gente observa que o Estado tinha um controle absoluto sobre a economia, né? Restrição de comércio exterior para gerar riqueza também era um pensamento diferente, né? Onde a gente pensava que o que gerava riqueza era deter metais preciosos. Mas a gente observava aquele controle absoluto da economia pelos agentes de Estado, pelo rei. O rei era dono de tudo, então ele dizia quanto que ele queria produzir, se não queria produzir, se queria vender, comprar, tudo era definido pelo rei. E aí o que a gente observa, o que isso desencadeou? Né? Desencadeou depois lá um movimento de liberalismo econômico, né? Chegou um momento que as pessoas se sentiram sufocadas nos seus negócios, nos seus afazeres, nos seus trabalhos, e aí surgiu esse movimento que justamente a gente chama na economia, na teoria econômica da escola clássica, né? Cujo maior expoente é o Adam Smith, e a escola fisiocrata, né? E aí a principal linha de pensamento dessas escolas era o liberalismo econômico, que o Estado deixasse os assuntos econômicos e passasse a tomar conta de assuntos que ninguém tinha interesse, como segurança nacional, justiça, coisas, né, que o mercado, que a mão invisível não conseguiria resolver por si só. Então a gente observa isso. E o que aconteceu foi uma exclusão. O mercado por si passou a funcionar, né, com menor intervenção do Estado. A gente chega em 1900 com esse cenário, né? Qual que era o pensamento econômico predominante? Sem intervenção do governo na economia, o governo que trate de assuntos dos quais os empresários não tenham interesse. E aí a gente teve a crise de 1930, onde novamente a gente tem uma inversão dessas coisas. O que aconteceu em 1930? Houve as ideias do economista Keynes, né, que era de uma maior intervenção do Estado na economia para tirar a economia, né, da depressão. Elas deram certo, né? A economia americana, que chegou a ter taxas próximas a 30% de desemprego, saiu da crise, saiu da depressão, passou a crescer. Aí todo mundo começou a adotar a mesma política. Então você pega um quadro onde não havia intervenção praticamente do Estado na economia e passa a intervir na economia. Novamente a economia deslancha. Aí em 1970 a gente chega num ponto novamente
onde acha que o Estado está intervindo demais na economia e isso está causando o que ficou conhecido naquele período, né, de crise como estagflação, uma situação onde você tem estagnação econômica e alta inflação. Aí, novamente, vem o consenso de Washington, né, que ficou conhecido como a doutrina neoliberal lá, que prega novamente uma menor intervenção do Estado nos assuntos econômicos. Então a gente observa assim, é um fenômeno social. Nem uma coisa está certo, nem a outra está certo. O que acontece é uma coisa, digamos, natural, é uma coisa natural que vai se equilibrando e em algum momento tende mais para um lado. Uma hora a gente vai achar que o governo está intervindo demais, a gente vai pedir que ele saia um pouquinho da economia. Daqui a um tempo a gente vai pedir que ele volte. Não, volta. E segue nesse... Nos ajude, né? Então... Mas então, muito provavelmente o mercado somente por sua própria vontade não funciona em alguns momentos porque tem suas falhas. E aí vem a pergunta chave que a gente vai tentar trabalhar no programa todo. O que são as falhas de mercado? Então, depois você me ajude a tentar passar de uma forma mais natural. Eu estou falando a questão mais acadêmica, né? O que são considerados falhas no mecanismo de mercado é quando o preço, né, o mecanismo de mercado, que a gente chama são os preços, ele não traz todo o conjunto de informações necessário para a tomada de decisão, tá? Porque a questão do mecanismo de mercado, quando você faz um negócio, é uma tomada de decisão, né? Então, as principais falhas do mecanismo de mercado, as quais são nomeadas, né, nós chamamos de externalidades, o problema das externalidades, o problema dos bens públicos, o problema das estruturas de mercado e o problema da assimetria de informação. Todos eles são bem estudados na teoria econômica e eles introduzem falhas no mecanismo de mercado, né? Uma das partes na negociação, né, está em desvantagem ou tem algum probleminha ocorrendo ali que leva à falha de mercado. Então, quando ocorre uma... Em linguagem comum, a gente pode dizer o seguinte: quando há uma falha de mercado, alguém vai ganhar muito dinheiro em detrimento de outra pessoa. Sim, poderíamos colocar dessa forma. Alguém está levando uma vantagem sobre a outra, uma vez que o mercado é a interação, então você tem dois agentes, pelo menos dois agentes interagindo. Quer dizer, a pessoa vai trabalhar, vai montar seu negócio, vai comercializar. Em tese, ela deveria funcionar, mas ela acaba, por falhas de mercado, sendo prejudicada e saindo fora do negócio. Também. Tem um caso interessante depois que nós veremos, mas é basicamente isso, né? Então, quando ocorre uma falha do mercado, a gente não consegue chegar naquela situação que nós chegaríamos caso não houvessem a falha de mercado. Por isso que é o teorema, né? O teorema funciona se os pressupostos forem válidos. Okay. E aí vem o grande... a cereja do bolo do que a gente estava discutindo aqui, da intervenção do governo na economia, é a falha de mercado. A falha de mercado é posta por alguns teóricos econômicos como a principal desculpa para a intervenção do governo na economia. Bom, a gente vai precisar conhecer melhor as falhas de mercado, mas vamos fazer isso logo depois dos comerciais. Só lembrando vocês, esses comerciais que passam no intervalo do nosso programa são o que dão sustentação a esse projeto da Unemat de divulgação científica. Então assistam eles com bastante carinho. Olá pessoal, estamos falando sobre falhas de mercado com o Dr. Lindomar Pegorini. Bom, agora chegou a hora de explicar pra gente, afinal de contas, o que são essas falhas de mercado. Você trouxe exemplos pra gente aqui, que são essas figurinhas. O que são essas externalidades? Externalidades é uma das classificações que nós temos como falhas de mercado, são conhecidas como externalidades. E acontece da seguinte forma: quando um agente, né, externo, a ação desse agente externo influencia a sua tomada de decisão, né? Então isso a gente chama de externalidade. Isso pode fazer com que você não chegue na melhor situação possível. Eu trouxe aqui como exemplo, a gente está observando as duas figuras trazem na verdade o mesmo exemplo, né? E é um exemplo clássico dos livros, dos manuais de economia, que são o fumante e o não fumante. Ok, eles dividem o mesmo ambiente. Exatamente, eles dividem o mesmo ambiente e o fumante, quando ele está, né, fazendo uso do cigarro, ele está
aumentando a satisfação dele. No conjunto de satisfação dele, ele está... Isso é um conceito importante. É que na base dessa racionalização sobre economia está o conceito de homem utilitário, não é? Ou seja, que todas as pessoas elas são motivadas para aumentar o seu prazer ou diminuir a dor, né? Eu tive uma explicação, e o pessoal de casa me compreenda nessa explicação grosseira, de um irmão que é fazendeiro e ele estava explicando isso para os funcionários dele. Ele disse assim que o burro é motivado pela cenoura. Aí você pode escolher se você coloca ela na frente ou em outro lugar, né? Mas é mais ou menos por isso, as pessoas tentam evitar a dor e o prazer. Essa é o simbolismo. Já foi tratado de formas diferentes, né? Hoje a gente chama de utilidade, né? Como você disse, utilidade ou satisfação, tudo aquilo que traz... tanto é que é um conceito também abstrato na economia. Porque as pessoas são motivadas pelo quê? Por que uma pessoa escolhe uma maçã ao invés de uma laranja, por exemplo? Por questões subjetivas, mas o fato é que quem gosta de maçã vai preferir vai sentir mais prazer com a maçã do que com a laranja. Na economia, a gente observa, em regra, os comportamentos padrões. Por isso que muitas vezes nós somos incompreendidos, né? Merecidamente. Porque primeiro, para você decidir entre maçã e laranja, tem a questão do preço, né? O preço vai te influenciar. Sim. Isso quer dizer que o preço faz parte também do seu conjunto de satisfação. Uma coisa mais barata talvez te traga uma satisfação maior do que você comprar uma maçã que você tem um gosto maior. Então, são várias coisas. É isso. Mas no caso da externalidade, seria duas pessoas com desejos diferentes, com necessidades diferentes, que têm que compartilhar algo em comum. Seria isso? Isso, é o que a gente estava comentando sobre o fumante. O fumante, ao fazer a utilização do cigarro, tecnicamente, ele, em termos econômicos, ele está aumentando a satisfação dele. Só que a fumaça que ele produz pode estar tirando satisfação do vizinho, okay, né? Como é o caso aqui, né, que está mostrando as figuras. O exemplo clássico da economia que nós encontramos nos manuais é o de dois estudantes de economia que dividem o mesmo quarto, um fumante e um não fumante. E quando o fumante faz utilização do cigarro, ele vai estar ganhando satisfação, tirando satisfação do estudante que não fuma. Então, isso é uma falha de mercado, né? Como alguém está levando uma vantagem sobre o outro. Nós podemos dizer, então, por exemplo, que é uma falha de mercado, uma questão de externalidade, quando alguém consegue instalar um som muito potente num espaço público e coloca o tipo de música que ele gosta de ouvir em detrimento de todas as outras centenas de pessoas que não gostam de sertanejo. Perfeito. Porém, a gente tem dois tipos de externalidade. Tem as externalidades positivas e as negativas. Até agora nós estamos falando das negativas, né? Quando a sua ação tira a satisfação do outro, isso é uma externalidade negativa. Outro exemplo clássico são as empresas, é a poluição, né? Empresas que poluem rios, você pode estar tirando, diminui a população de peixes e, consequentemente, você vai estar, pela sua ação, afetando. Você não quer afetar diretamente o ribeirinho, mas indiretamente você está afetando porque está diminuindo a produção dele. Esse é um tipo de externalidade negativa. Aí nós temos as externalidades positivas. O exemplo clássico de um artigo seminal, da fábula das abelhas, são as abelhas que polinizam, né? Por exemplo, o exemplo desse artigo são as macieiras, né? Então, as abelhas, elas têm externalidades positivas. Ela vai lá, para se alimentar, ela acaba polinizando e aumentando a produção das macieiras, né? Por que é uma falha de mercado? Porque o preço, ele não capta essa externalidade, né? O fumante deveria ser taxado ou cobrado pela emissão da fumaça. Pela emissão da fumaça, pelas perdas de satisfação. Aqui na nossa região, esse ano a gente não teve muita incidência, mas geralmente tinha a questão das queimadas, né? Que alguém se beneficiava limpando sua área de uma forma mais barata, mas acabava impondo custos de satisfação, de saúde até para as outras pessoas. Então, quando quando o sistema de preços não capta essa externalidade, a gente fala que ocorre uma externalidade. Então, qual que é a principal causa dessa externalidade? É a indefinição dos direitos de propriedade, tá? Se no caso dos dois estudantes de economia, um fumante e outro não,
que utilizam o mesmo quarto, né, dividem o quarto, se o direito de propriedade estivesse bem definido, quem tem o direito de ter o ar limpo, o não fumante, ou ter o direito de fumar, o fumante? Aquele que paga o aluguel? Não, digamos que não estejam bem... não tiver bem claro isso. Bem claro. Mas se tiver bem claro, o mecanismo de mercado faria com que ambos negociassem. Para você fumar um cigarro, você tem que me pagar R$10. Você compensaria a perda de satisfação do outro. Ou como hoje já é o caso, como eu disse, é um artigo seminal, a Fábula das Abelhas, já é bem antiguinho, né? Hoje você tem o mercado das pessoas que alugam as colmeias para polinizar ou seja, é uma falha que está sendo... É uma falha que é corrigida pela criação de um mercado. A gente tem formas de corrigir as falhas de mercado. Uma delas é a criação de mercados, como os créditos de carbono também. Deixa eu fazer um levantamento, uma suposição aqui para ver se seria uma falha de mercado. Por exemplo, ensino superior, o papel das universidades nas cidades, como é o caso da Unemat em Sinop, ou mesmo da UFMT, mas o caso das universidades numa cidade como Sinop. As pessoas, elas não exatamente comercializam, apesar da gente receber recurso, investimento público para que as universidades funcionem. Mas a nossa função de ensino, pesquisa e extensão geralmente é vista pelas pessoas somente pelo número de alunos que a gente atende e forma nos cursos de graduação. Entretanto, para além da formação dessas pessoas, a universidade acaba trazendo uma série de benefícios para aquela cidade onde ela se insere. Para começar, ela movimenta a economia, porque os alunos vão morar em lugares, os professores vão consumir, então já tem esse tipo de reflexo. Mas é mais que isso. Com as discussões, o aprendizado, o aumento do nível de conhecimento que há ali na cidade, o que acontece é uma capacidade maior da própria sociedade de resolver problemas. Então, numa cidade que tem uma universidade, você encontra o comércio funcionando melhor, você encontra a sociedade se organizando melhor, você consegue perceber a cidade se enriquecendo, porque as pessoas são capazes de discutir com mais profundidade sobre as questões. Mesmo quem não estuda, acaba tendo amigos com quem ele vai trocar ideias, e essas trocas vão ser boas. Ele vai receber boas ideias, às vezes em troco de ideias péssimas, né? Então, isso, muitas vezes, as pessoas não valorizam na universidade. Podemos dizer que é um caso de externalidade? Sim, a gente pode dizer que é um caso de externalidade positiva. Não quero misturar aqui com a outra falha de mercado, que é o bem público, mas a gente vai falar disso posteriormente, mas a educação, por exemplo, ela não é um bem público. Mas bem público não é aquele que é oferecido pelo governo. Bem público é um conceito da economia, depois a gente vai chegar lá. Bom, vamos então para o próximo conceito. Conceito de bem público. O que são os bens públicos e por que é uma falha de mercado? Bom, os bens públicos, né, a gente classifica lá os bens como públicos e bens privados. Os bens públicos são aqueles não excludentes e não rivais. Tá? Talvez utilizando ali o exemplo seja mais fácil. O farol, ele é um exemplo bastante utilizado como bem público. O bem público é um bem que você não consegue limitar a utilização. Uma vez que uma pessoa utiliza, você não consegue limitar. Quer dizer, a pessoa que vai se iluminar, vai se orientar pelo farol, ela pode se orientar de qualquer maneira e não há como... Isso é a não rivalidade, né? Você não impede que outro utilize. E uma vez que você utiliza a mesma quantidade que a outra pessoa. É o caso do farol. Se você está usando, isso não impede que uma outra pessoa use. E a mesma quantidade que você está usando, ela está usando também. Isso é o bem público. Aí, como a gente estava falando, educação e saúde, por exemplo, não são bens públicos, tá? A educação, por exemplo, os retornos da educação, eles são privados. A educação, uma vez que você está ocupando uma cadeira ali, você está impedindo uma outra pessoa de ocupar a cadeira ali, né, no caso da educação. Então, a gente categoriza ela como bem meritório, né? Porque apesar de não ser um bem público, os governos costumam oferecer ela. Agora você me permita, deixa eu só fazer uma defesa, inclusive do nosso programa. Quando você fala de educação e que ocupa o lugar de outro, você está falando de um processo de ensino formal, presencial, por exemplo, de graduação ou de pós-graduação. Mas que nem esse processo, que é de divulgação científica, onde a gente coloca o material na rede, na televisão, para que todos tenham acesso. Então, nesse caso, já não tiraria o lugar de cada um.
Mas é uma questão de definição, né? É convencionado que a educação privada no modelo tradicional de aluno em sala de aula, ela é privada porque... Nesse sentido, você, no sentido de que uma vez que você está usando aquela cadeira, outra pessoa não pode usar. É só nisso, não é nenhum outro mérito. Mas os retornos da educação são privados. Quem colhe o retorno da educação é a própria pessoa. E aí volta no ponto anterior das externalidades positivas. Se o retorno é privado, por que o governo oferta educação, então? Porque o governo oferta? Por conta das externalidades positivas. Né? Lá na teoria do crescimento econômico, a gente sabe que um dos determinantes do crescimento e do desenvolvimento econômico é o capital humano. Né? Então, quando você educa as pessoas, você vai ter uma externalidade positiva para a sociedade, como você bem citou anteriormente ali, né? Não só na questão da qualificação do capital humano, mas de diversas formas. Voltando para os bens públicos, por que é uma falha de mercado? Né? Porque uma vez que você não consegue limitar a utilização por outras pessoas, o setor privado não ofertaria esse bem, tá? Digamos iluminação Entendo, porque não tem como ser vendido, vamos dizer assim. Digamos iluminação, existem mecanismos de provisão privada de bens públicos, tá? Digamos iluminação pública. Aí, se nós morássemos na mesma rua, a gente poderia orçar, né, de forma privada quanto que custa para iluminar nossa rua. Né? Eu percebendo que você tem um interesse muito grande de ter iluminação pública, eu posso, né, me esquivar de contribuir. Então, você vai ter que bancar, se você quiser, toda a iluminação pública. Nesse caso, a gente volta lá para o mercado. Eu estou me beneficiando às suas custas. Porque eu vou utilizar, você não vai conseguir me impedir de utilizar a iluminação pública, né? Mas você pagou por ela. Então, por isso que o governo, nesse caso, intervém na economia, taxando você e me taxando e oferecendo ele a iluminação pública. Entendi, porque senão isso não existiria se deixasse para o mercado. E isso é conhecido na economia como o problema do free rider, ou do carona, né? Então, qual que é o problema? Nesse caso, você vendo que eu me esquivei, você também não vai bancar você sozinho o bem. Então, o bem não é provido. Né? A gente deixa de ter satisfação do bem porque o bem não é provido. Nesse caso, o governo intervém, taxando nós dois e ele ofertando a iluminação pública. Bom, temos mais duas externalidades para ver, dois exemplos que o professor Daniel trouxe, mas a gente vai vê-los só depois dos comerciais. Estamos falando sobre falhas de mercado com o Dr. Lindomar Pegorini e Daniel. Bom, o terceiro exemplo de falhas de mercado seria a simetria informacional. É um tema que para a contabilidade é muito interessante. A gente realmente tenta trabalhar com formas de diminuir essa simetria através das informações contábeis. Mas para o pessoal de casa, como explicar para eles o que é uma simetria informacional? Bom, falando em termos práticos, a simetria de informação é quando, novamente, no mercado, numa negociação entre dois agentes, um dos agentes tem uma vantagem informacional sobre o outro. Alguém sabe alguma coisa a mais que o outro e isso não é captado pelo sistema de preços. Né? Isso a gente chama de assimetria informacional, é uma falha de mercado. O exemplo clássico do artigo seminal lá, Market for Lemons, do George Akerlof, de 1970, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, é o do mercado de carros usados nos Estados Unidos, né, que lá eles chamam de limões, né, o que é uma expressão que para a gente é o abacaxi, né, ou pepino. Sim. Então, imagina um mercado onde você tenha carros bons e carros ruins. Né? As pessoas pagariam 10 mil reais por um carro bom, mas pagariam 5 mil reais por um carro ruim. Só que aí que vem a vantagem informacional. Só quem sabe se o carro é bom ou ruim é o vendedor. Ele tem uma vantagem sobre o comprador. O comprador, então, ele vai observar o seguinte: se você tem, por exemplo, 50% de chance de um carro ser bom e 50% de chance de um carro ser ruim, o preço médio que você pagaria num carro seria 7.500, né? Preço médio. Só que os vendedores de carros bons, que poderiam ganhar 10 mil reais, eles não se interessam por vender o carro a 7.500, então eles saem do mercado. Fica só carro ruim.
Um carro ruim é ruim. As pessoas não têm interesse de pagar 7.500, elas pagariam 5 mil reais pelo carro. Seria mais ou menos assim, eu tenho um carro e esse carro eu consegui comprar por 50 mil na minha garagem, e aí eu peguei, limpei ele, arrumei, consertei e tal, tive todo o custo de colocar ele para venda, e aí para eu ter inclusive um retorno sobre essa venda, eu ofereço ele por 60 mil. É um modelo de carro aqui. Outro lojista pega um carro que já foi batido, que está quebrado, e ele compra esse carro por 30 mil. Quando alguém chega para comprar meu carro, vai querer meu carro, eu vou pedir 60 mil. Se ele for comprar do meu concorrente que pegou o carro batido, ele provavelmente vai querer vender por 60 mil também. Só que quem comprar o meu carro vai ter um carro em condições de andar. Quem comprar o carro batido vai ter um carro perigoso. Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Onde eu queria chegar era na implicação da simetria de informação, né? O mercado deixa de existir, né? No exemplo que eu coloquei. Sim, porque quem compra um carro por 60 mil que é ruim, não vai mais querer pagar 60 mil, vai querer pagar 30, 40, 50. E qual que é o principal problema da simetria de informação? É você não conseguir observar a qualidade do produto. Tá? Que foi o caso dos automóveis que nós estamos utilizando. E aí você tem os problemas dentro da simetria de informação que chama seleção adversa e perigo moral. Né? Seleção adversa é o exemplo que nós estávamos utilizando, mas também pode ser utilizado como uma seguradora. Né? Uma seguradora oferece dois tipos de... você vai abrir uma seguradora e você tem clientes que são arriscados e os que não são arriscados. Aquelas pessoas que tomam cuidado e as pessoas que não tomam cuidado. Só que você não consegue ver a qualidade do seu cliente. Então, como que você vai precificar o seu seguro? Você vai estabelecer um preço médio. Só que aquele preço médio vai ser caro para quem toma cuidado e vai ser barato para quem é arriscado. Entendi. Novamente, no final, o resultado é a que quem falência, toma cuidado sai fora. Exatamente, a falência da seguradora. Isso a gente chama de seleção adversa. O perigo moral é eu sou uma pessoa não arriscada, eu contratei um seguro com você, só que agora que eu estou assegurado, você não sabe se eu vou realmente tomar cuidado. Né? A gente chama de moral hazard, né? Ou perigo moral. Você não consegue observar o comportamento dele posteriormente. E aí vem as correções da falha de mercado, que a gente chama de sinalização, né? Ou screening. Quando a gente vai contratar um seguro, por exemplo, por isso que tem lá, você tem que preencher gênero, idade, né? Várias coisas. Isso é o screening. O seu corretor ou a seguradora está tentando te identificar a sua qualidade. Entendo, para saber em qual grupo você... Exato, qual grupo de risco que você está. Por isso que um carro, duas pessoas com o mesmo carro, as mesmas características, só que um homem e uma mulher, a mulher tem um seguro mais barato porque ela está num grupo de risco menor do que o homem. Tem alguma coisa a ver com machismo isso? Não tem a ver com machismo. É um tema polêmico, vocês podem discutir isso nas páginas das redes sociais do professor Daniel, tá ok? Então, isso é o screening, as empresas seguradoras fazem isso. E a gente tem a sinalização, que é o que a gente observa no mercado de carros usados, que são as garantias, os certificados, né, a procedência, aquela coisa toda. Isso é sinalização. Isso ocorre no mercado de trabalho também. E ocorre, antes de entrar no mercado de trabalho, isso ocorre naturalmente em mercados menores? Por exemplo, um restaurante que tenha um preço de buffet, ele pode, por exemplo, se tornar caro demais para quem come pouco e barato para quem come muito, aumentando cada vez mais seus custos? Pode ser também, né? Eu acho que no sistema de adoção lá de peso, por exemplo, né, você pesar você está tentando controlar isso também, né? E aí, como eu ia dizer no mercado de trabalho também, nós temos a sinalização também funciona, né? Porque quando você quer o diploma, por exemplo, a gente chama de efeito sinalização. Você está sinalizando para quem vai te contratar que você sabe fazer alguma coisa. Entendi. É uma caracterização, uma distinção do indivíduo perante a média. Trocando em miúdos, né, você está mostrando sua qualidade, né? Qual que é o seu nível de qualidade, qual que é o seu comportamento e assim né, por diante. Ok, vamos para o próximo exemplo. Estruturas de mercado. Como estruturas de mercado pode ser uma falha?
Estrutura de mercado é um pouco diferente das outras falhas, né, do mecanismo de mercado. Aqui, se a gente volta no teorema lá, no primeiro teorema do bem-estar, ele fala que um mercado competitivo com ausência de falhas de mercado chega a uma alocação eficiente, né? Então, esse é o mercado competitivo, é a forma como está organizados os agentes naquele determinado mercado. O mercado competitivo é onde a gente tem muitos compradores e muitos vendedores, onde ninguém consegue exercer influência sobre o preço. Por exemplo, o mercado da soja, o mercado do dólar. Mercados agrícolas é o exemplo mais próximo do mercado competitivo. É onde a feira, né? A feira, por exemplo, onde ninguém consegue exercer poder de mercado, poder sobre o preço. E aí as falhas dessa estrutura, então, essa é a situação de referência, onde nós temos muitos compradores e muitos vendedores. Onde nós só temos um vendedor, é o monopólio, né? Ele vai ter o máximo poder de mercado, ele consegue exercer influência sobre o preço, né? Então, aí ele vai ter muito lucro em detrimento das outras pessoas que têm que se sacrificar a sua própria utilidade, a sua própria realização para poder ter acesso àquilo que é determinado pelo preço do outro. Em economia a gente fala que ele captura o excedente do consumidor, tá? Então, e aí o governo muitas vezes intervém com regulação nesses mercados. É o que acontece, por exemplo, na distribuição de energia elétrica. O setor de energia elétrica, ele é um monopólio natural. A gente chama de monopólio natural porque ele só dá lucro se você explorar com uma única empresa. Não tem como ter competição nesse setor. Mas o governo regula para que não vire para que as empresas não extorçam os seus... Que não aumentem de maneira descabida os preços. Nós temos a agência reguladora e ela tenta simular o mercado competitivo, tá? E a regulação é para isso, para simular o mercado competitivo ou para tentar inibir a empresa de exercer poder de mercado sobre os consumidores. Pois, falando em questão de monopólio, agências reguladoras e as possibilidades de captura do mercado, você abre espaço para a gente discutir uma série de questões que as pessoas hoje têm interesse, que estão discutindo nas redes sociais, estão discutindo em casa, nos seus grupos de amizade. E aí nós vamos conversar agora sobre os temas polêmicos, as questões que precisam de maior esclarecimento. Mas vamos fazer isso logo depois dos comerciais. Estamos falando sobre falhas de mercado e agora é o momento das questões mais polêmicas. Para isso estamos com o excelentíssimo Dr. Lindomar Pegorini, que pesquisa exatamente essas questões, economia do bem-estar e como as falhas de mercado estão relacionadas a isso. Lindomar, um dos casos mais relevantes, pelo menos para a nossa área da contabilidade, envolve uma empresa que explorou a liberação de mercado nos Estados Unidos. É o caso da empresa Enron. E todo mundo de casa que tiver interesse em saber mais, eu recomendo fortemente que assistam um documentário que está presente no YouTube, Enron, os mais espertos da sala. Vale muito a pena acompanhar isso daí. E muita gente conhece esse caso também por um filme hollywoodiano que fez muito sucesso, que é O Lobo de Wall Street. Ele é baseado nesse filme e é tudo verdade o que aconteceu lá. Bom, o caso Enron, ele se construiu em cima da liberação do mercado de energia americano. A princípio, a empresa comprou linhas de transmissão de energia elétrica, que seria como se fosse o nosso linhão aqui, e depois, pela proximidade que eles tinham com o George W. Bush, e George W. Bush se transformando no presidente dos Estados Unidos, eles conseguiram que o mercado de energia elétrica fosse liberado, a ponto das pessoas que produzem energia elétrica poderem vender títulos futuros de fornecimento de energia elétrica para pessoas que no futuro vão precisar de energia elétrica, mais ou menos como é o nosso mercado futuro de soja aqui. Só que essa empresa começou a manipular o mercado. Primeiro, comprando por preços acima de mercado lotes de energia elétrica para causar um aquecimento nos preços nos outros mercados, e as pessoas precisavam comprar energia elétrica, fazendo com que, por precisar disso daí, acabassem pagando preços mais altos. Não satisfeitas com isso, eles usaram o fato de terem a estrutura física de distribuição de energia elétrica e simulavam
falhas, problemas de transmissão, quebra de energia, simplesmente desligavam as linhas de transmissão e faziam com que o estado da Califórnia, por exemplo, ficasse sem energia durante 15, 20, 30 minutos. Nesse período, o desespero pela energia elétrica fazia com que nos pregões de energia fossem negociados títulos de quilowatts por milhares de vezes mais do que seria o preço normal de mercado. Sem contar essa manipulação de mercado, eles também manipularam a contabilidade, que não era regulada em uma série de aspectos na época, e criaram um sistema de venda de ações para as pessoas, sempre oferecendo mais lucro, e publicando isso nas demonstrações contábeis, quando na verdade a empresa estava deficitária e quebrando. Foi o maior escândalo da virada do milênio e quebrou a maior empresa de auditoria que existia na época, Arthur Andersen. Esse é um caso que mostra como empresas podem manipular o mercado. Isso é uma falha de mercado ou o mercado já prevê esse tipo de situação? Bom, a empresa é um dos agentes econômicos que interagem no mercado, certo? Então, toda essa explanação que você fez, ela leva a um único ponto dos quais nós brasileiros estamos bastante acostumados, que se chama corrupção. Nós aqui no Brasil estamos acostumados a ver bastante escândalos com agentes públicos, mas não é diferente no setor privado. O que você fala é derivado disso, da corrupção. Na teoria econômica a gente não considera como uma falha de mercado, mas veja bem, um dos argumentos para o governo intervir na economia são as falhas de mercado. Só que a própria intervenção do governo, ela distorce o conjunto de incentivos que tem na economia. Então, por isso que algumas pessoas veem com tantas ressalvas a intervenção do governo na economia. Veja o meu caso. Eu trabalho com a parte de avaliação de política pública, né? Então, por algum motivo, por alguma falha do mecanismo de mercado, o governo interviu com uma política pública. Só que aí a gente entra numa outra seara, no desenho da política pública, se ela vai ter efeito ou não, se o dinheiro foi desperdiçado ou não, né? Então, tem várias questões. Você teria exemplos para nos dar de casos de políticas públicas que foram, cujo resultado, cuja avaliação mostrou que ela foi bem sucedida e exemplos que elas foram mal sucedidas? Olha, no Brasil a gente agora que está iniciando uma tradição maior de desenhar a política de forma que dentro do ciclo dela preveja avaliação e feedback. Mas uma política que tem trazido resultados pouco convincentes é o Pronatec, por exemplo. Agora o Bolsa Família tem resultados bons, tem várias outras políticas que têm resultados bons. Mas, como eu disse, a própria intervenção, a intervenção do Estado é feita pelas pessoas, pelos agentes, né? E o próprio comportamento do agente é que pode distorcer as coisas ou chegar na corrupção. Todo agente todo agente na economia é classificado como um rent-seeking, é um caçador de renda. Todos nós somos caçadores de renda no sistema. A gente faz alguma coisa para caçar renda, né? Porque a gente precisa dela. Quem caça a renda fora das regras é o corrupto, né? A gente chama de corrupção. Corrupção é você estar caçando uma renda fora das regras. E é o que acontece no caso que você explanou da Enron. Foi o caso que aconteceu lá com o subprime também, lá nos Estados Unidos. Como que é esse caso? Esse caso é o relatado pelo filme lá, O Lobo de Wall Street, onde você concedia empréstimo para o setor imobiliário sem a pessoa ter garantia nenhuma de pagamento, depois você securitizava o empréstimo, você repassava para frente. Então, no final das contas, quando a pessoa que não tinha condição de receber aquele crédito não conseguia pagar o crédito, aquele título que securitizava aquela dívida não valia mais nada. É o caso aqui das ações também da empresa, né? Basicamente, o preço da ação da empresa ela é reflexo do que se espera, né, de resultado dela.
quando você observa que era falso aquele resultado construído, divulgado pela empresa, as ações passam a não ter mais valor. Que é um problema de assimetria, no caso. Foi o que aconteceu em 1930 também, né? Houve uma expectativa de lucros muito acima do que divulgado, depois começou a crise. Mas é basicamente isso, a corrupção é o desvio do comportamento ali das pessoas e... Ok, mas ela é provocada por falhas. A questão é o seguinte, é preciso colocar regras para que os agentes econômicos façam transações, façam negociações no mercado, para que aí as regras do mercado funcionem bem. Só que quem faz essas regras acaba sendo o próprio Estado. A ação do Estado em fazer ou não fazer regras não pode ser beneficiar um ou outro agente e com isso também ser fonte de corrupção? Ou seja, o Estado ele só vai haver corrupção se o Estado se envolver na economia, e aí vai acontecer coisas como, por exemplo, na Petrobras, onde há pagamento de propinas que aumenta o custo das obras, o custo dos serviços, ou pode haver corrupção também pela não ação do Estado. Por exemplo, o Estado se ausenta de determinado setor, e isso vai beneficiar alguns agentes que estão dispostos a corromper, a pagar para o agente público para que essa omissão seja feita. Isso também pode acontecer? Pode, a economia é bastante complexa, né? O Estado tecnicamente existe porque ele tem a sua função, né? Que é corrigir as falhas de mercado, investir em projetos em que o setor privado não tem interesse, né? Como seria a defesa nacional, por exemplo. Mas a própria existência do Estado por motivo da falha de mercado, ela também vai propiciar, né? Você precisa regular, mas a regulamentação, aí você vai ter uma guerra de interesses, né? Que quem consegue exercer mais poder vai conseguir mais benefícios. Ou seja, o Estado vai determinar aquilo que a população quer, através dos seus eleitos, as pessoas que vão ocupar o espaço de decisão no Estado. Só que as pessoas também podem ser manipuladas. E é esse material que eu queria aproveitar para a gente discutir. Por exemplo, uma das notícias que mais gerou polêmica nos últimos tempos foi que o Facebook derrubou rede de fake news usada pelo MBL. Só para contextualizar, eles tinham uma rede de páginas no Facebook, onde uma delas colocava uma notícia mentirosa sobre um determinado fato e as outras repercutiam essa notícia criando mais opinião. As pessoas que estavam seguindo essas páginas, ao ter referência de várias fontes distintas e fazendo parte de um grupo, né, onde elas recebiam várias informações e compartilhavam sempre a mesma opinião, acabavam aceitando como verdade algo que não era verdade. As fake news, elas são responsáveis aqui no Brasil pelo movimento, o MBL é denunciado como sendo um movimento que gera esse processo de fake news, mas nós também temos esse tipo de coisa tendo ocorrido na eleição do Trump, também no Brexit, que é a saída da Inglaterra da União Europeia. É um fenômeno mundial que está ocorrendo agora, da manipulação da opinião pública. Esse tipo de questão do uso de tecnologias para convencer as pessoas a tomarem determinadas posições que possam beneficiar algum grupo econômico, algum grupo de poder, algum grupo de interesse. Esse tipo de questão é um novo tipo de falha de mercado? Olha, eu acredito que esse tipo de coisa esteja em outro âmbito e não no âmbito da falha de mercado. Veja bem, sempre tem alguém ou alguma coisa tentando influenciar o pensamento, né, de um grupo de pessoas. Agora com as tecnologias, as redes sociais e essas tecnologias, os robôs, né, que repetem as notícias, é apenas uma outra ferramenta. Sempre as empresas tentam influenciar a gente a consumir, todo mundo está tentando Mas influenciar. Então seria lícito, dentro da visão de mercado, esse tipo de manipulação? Observe, hoje a gente tem o Big Data, por exemplo. Né?
São relações estatísticas que... Big Data, para as pessoas de casa que não sabem o que significa o termo, são dados... É um conjunto de qualquer tipo de informação que ele consiga reunir sobre as pessoas, por exemplo. Por exemplo, aquilo que ela curte no Facebook dá em notícias sobre o que ela gosta de consumir. Vou dar um exemplo do marketing. O marketing quer fazer o quê? Ele quer influenciar você a comprar alguma coisa, correto? Então, teve um caso, por exemplo, de você reúne uma série de informações sobre os consumidores de um supermercado. E aí você observa que alguma coisa que não parece ter nada a ver, como o fato de um pai que vai comprar fralda na sexta-feira à noite, ele sempre leva... Sempre não, como eu disse, a economia, a gente está interessado no que as pessoas fazem também para influenciar o comportamento dos consumidores, compradores. Então ele sempre leva cerveja também, por exemplo. Então, o que o marketing faz? O mercado muda o layout, coloca ou a fralda perto da cerveja, ou a cerveja perto da fralda. Então, assim, legal e ilegal. Faz parte do mercado, da própria natureza do mercado, tentar convencer as pessoas a aceitarem alguma coisa por um determinado valor. O fake news, pelo próprio fato de serem notícias falsas, seja ilegal, né? Talvez seja uma ferramenta que já foi, né? É considerada ilegal. Agora, a eleição do Trump, por exemplo, argumenta-se que foi esse outro tipo de, não fake news, mas esse outro tipo de manipulação, que as pessoas coletaram os dados do Facebook e a partir disso produziam um material que tentava influenciar as pessoas a dizer que o Trump, por exemplo, seria a melhor opção. Esse é o caso da eleição americana. Mas as pessoas, o conjunto de pessoas sempre tenta influenciar os outros. Isso é natural. Não sei se... como que analisaria isso? Seria uma espécie de fase de mercado. Um outro assunto que trouxe muita discussão, muita polêmica nos últimos tempos, foi um projeto de lei proposto pelo presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, deputado Nilson Leitão, propondo uma reforma trabalhista especificamente para o campo, onde um dos termos ele propunha que as pessoas pudessem ser pagas de qualquer maneira, inclusive com alimentos e com casa. Seria um caso, por exemplo, que vamos tentar criar uma situação onde talvez isso se justificasse do ponto de vista racional. A pessoa tem uma chácara, ela não usa essa chácara, mas precisa de alguém para cuidar, então ela cede a casa para um caseiro morar e dar comida, e a única coisa que a pessoa tem que fazer é ficar lá, né? Numa situação como essa, ela pensa gastar um salário mínimo, só que ao pagar um salário mínimo para ficar lá, mais comida, mais casa, isso ficaria muito caro, inviável, então o pagamento seria só a casa e a comida. Talvez o deputado tivesse pensado isso. Mas na prática, o que ele estava propondo é que a pessoa prestasse um serviço a troco de comida e casa. Você lembra algum tipo de transação na história, algum tipo de transação onde alguém prestava serviços a troco de comida e casa? Você lembra de alguma passagem assim? Na verdade, não era bem a troco, né? As pessoas não tinham muita opção, né? A pessoa tinha que comer, ou tinha que ser ofertado o alimento, caso contrário, também perdia o trabalhador, né? Ela também podia optar em morrer, o trabalhador, né? Mas a questão é essa, numa situação como essa, onde o trabalhador sem opção de emprego por uma série de questões, por não ter condições de acesso a outras fontes de trabalho, por não ter conhecimento, por não ter nem noção de que ele tem outras opções de renda, o Estado não deveria se colocar como interventor dessas relações quando há a possibilidade de opressão mesmo da dignidade humana? É isso que o Estado tecnicamente faz, né? Se a gente fosse... não é que o mercado é uma pessoa má, né? Mas... Não, eu não estou colocando dessa maneira. Eu estou querendo dizer assim, o Estado não intervir no mercado e deixar que o mercado se regule. Num caso como esse, não existe limite? Não, exato. É o que eu ia explanar agora. Se você tem alguém ofertando emprego, se fosse legal, né? Ele oferta emprego e o seu pagamento é comida. Tá? Se a pessoa aceitasse, funcionou o mecanismo de mercado. Qual que é o preço do serviço? Eu estou te pagando isso e aceitou. Certo. Só que o mecanismo de mercado ele não leva em consideração a justiça social.
que é uma coisa que nós, as pessoas, levamos em consideração, né? A gente acha que isso não está abaixo do limite mínimo de decência para uma pessoa viver, né? Sobreviver. Então, nesse caso, o governo ele regula, mas não é exatamente na área econômica, né? Seria mais numa área ali de... Mas é econômico, porque está regulando a relação entre a pessoa que oferece trabalho e quem está contratando o trabalho. Ele está estabelecendo um preço mínimo ali. Sim, foi como eu disse. Talvez nós consideramos isso uma coisa muito abaixo do mínimo que uma pessoa deveria receber por exercer aquele trabalho. Se fosse, como eu disse, o mercado não leva em consideração a justiça social. Se fosse, o mercado está sendo eficiente, né? Agora a gente tem aquela questão de que o que se coloca nesse caso foi o que você explanou anteriormente. O fato de ser inviável economicamente para o dono lá do estabelecimento pagar pelo serviço, né? Se é inviável, o próprio mecanismo diz, se a sua atividade não consegue pagar o mínimo, então encerra a sua atividade. Ou seja, na verdade, ao invés de ter um escravo trabalhando na sua terra, então é melhor que você não tenha terra. Exatamente. Faz parte mesmo do mecanismo de mercado, como do que a gente acredita que seja justiça social. Daniel, para encerrar o programa, diante dessas realidades tão cruéis, antes da gente dizer que o mercado é alguém malvado, eu acho que a gente pode chegar na seguinte situação. A análise das relações de troca, ela passa pelo estudo dessas questões de preço e de valor que as pessoas dão aos bens e serviços, ao que elas estão trocando, e isso é passível de uma série de falhas, onde agentes do mercado podem fazer uso dessas estruturas para se beneficiar. Eu acho que você conseguiu passar bem essa mensagem, certo? A corrupção é um dos elementos que faz com que alguns agentes possam se beneficiar. E a própria teoria econômica reconhece que as pessoas, se elas não tiverem limites morais, pelo menos, elas vão agir em prol de corromper o Estado, ou seja lá quem for, para aumentar, para maximizar o seu lucro, maximizar o seu bem-estar, vamos dizer assim, para se beneficiar. Então, a todas as pessoas, aquelas que vendem serviços, as pessoas que comercializam, aquelas pessoas que não têm grande poder econômico, resta ela, pelo jeito, se unir aos outros e tentar ter um mínimo de regulação, ou seja, cobrar que existam bases de justiça social para que aí sim a economia possa ser livre. Podemos dizer que então a questão-chave é aquilo que você colocou, não a liberação do mercado, não a intervenção do mercado, mas o ponto ideal onde o Estado intervém na economia? As pessoas têm que ter em mente o seguinte: quando o governo também é um agente que atua no mercado. Sim. A atuação dele é financiada por nós, pelos outros agentes. Então, sempre que o governo fala que vai fazer alguma coisa, isso está saindo do bolso de alguém, né? A gente vê com relação a vários cargos ali públicos que têm privilégio, que são considerados privilégios, sim, né? Sim. Então, tem que ter isso em mente. E outra coisa também é a forma como o governo atua. A minha área de atuação é basicamente análise de eficiência, né, e de avaliação de impacto de políticas e programas públicos. Então a gente tem que exigir que que o investimento que é feito em saúde e educação seja feito com eficiência, né? Porque nós pagamos uma carga tributária bastante alta. Nosso sistema tributário é horrível, né? Tributa quem ganha menos paga mais imposto, essa que é a verdade. Então a gente tem que exigir isso. A intervenção do Estado é necessária, né, na economia, porque a gente viu hoje, está bem consolidado na literatura econômica, as falhas de mercado. Se o mercado por si só não consegue chegar a uma alocação ótima, sem desigualdade de renda, né, todo mundo em pleno emprego, todo mundo trabalhando e tal, então é necessária a intervenção do governo. Mas aí a gente também tem que estar de olho na intervenção do governo, para que ela também não seja falha, né? Para que nós não tenhamos falhas do mecanismo de mercado e também falha da atuação do nosso agente, o setor público. Ou seja,
seja coxinha, seja mortadela. O importante é que todos nós estejamos atentos para quem é que vai ocupar o Estado, para que consiga atuar da maneira mais justa possível em prol de todo mundo. Precisamos estar atentos. Cobrar nossos representantes significa também saber o que cobrar. O programa de hoje trouxe informações sobre o funcionamento de mercado e essas informações precisam ser vistas sobre a perspectiva do que a economia se propõe a estudar. Não se trata de torcer pela liberação de mercado, nem se trata de defender que o Estado tome conta da economia. O conceito de mercado e de falhas de mercado serve para entender como as trocas econômicas ocorrem e quais as consequências dos modelos econômicos para a vida das pessoas. Independente do espectro político ou ideológico que você esteja, ou que esteja o representante que for eleito, uma questão é certa: é preciso limitar o poder que poucos agentes possam ter sobre a economia. Esse poder concentrado, quem busca concentrá-lo é a corrupção. E não se esqueça, todos nós somos iguais, mas se hoje aprendemos algo novo, então nos tornamos melhores do que nós mesmos éramos ontem.